Oi, gente. A aula de hoje nós vamos começar num assunto bastante interessante, que é a trigonometria, ok? Então vamos lá, é uma coisa que o ano que vem, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão se aprofundar muito nesse assunto de trigonometria, cai demais no Enem, então vamos tentar aprender e prestar atenção na aula. Então vamos lá, o assunto de trigonometria de hoje é o Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático que descobriu esse teorema. Então vamos lá, o que é que o teorema diz? Em todo triângulo retângulo. Então a primeira coisa que a gente vai entender o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo que um dos seus ângulos forma um ângulo reto, que vocês vão procurar quando vocês estiverem lendo no livro ou alguma coisa, vocês vão ver que o ângulo reto é esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Então ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se você prestar atenção no canto de uma parede, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, todo triângulo em que um dos seus ângulos, ó, tem um triângulo tem 3 ângulos. Então, quando você tiver um triângulo em que um dos seus ângulos é um ângulo de 90 graus, você está trabalhando com um triângulo retângulo. Então, a partir de hoje, uma coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Quando alguém perguntar para você o que é um triângulo retângulo, aí você vai responder: é o triângulo em que um dos seus ângulos forma um ângulo de 90 graus, ou seja, forma um ângulo reto. Quando eu falar ângulo reto, eu estou falando no ângulo de 90 graus, ok? Então, de novo, ó, em todo triângulo retângulo, agora você já sabe o que é um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui nós temos o primeiro triângulo retângulo. A hipotenusa, preste atenção nisso, vai ser sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se você observar também, tem outra maneira de você observar a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado mais comprido, de tamanho maior. Mas o que vai caracterizar mesmo para você encontrar a hipotenusa no triângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então você vai pegar o ângulo de 90 graus e vai pegar o lado que está oposto a ele, de frente a ele. E esse vai ser a hipotenusa. E os outros dois lados, que são os lados que são colados aqui no ângulo de 90 graus, nós vamos chamar eles de cateto. Ok? Então, ó, triângulo retângulo está aqui. Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados nós vamos chamar de catetos. Tá certo? Então, nesse outro triângulo retângulo aqui, ó, a hipotenusa eu chamei de A, um dos catetos eu chamei de B e o outro cateto eu chamei de C. Então vamos agora ao teorema de Pitágoras. Ele diz que o quadrado da medida da hipotenusa. Então a medida da hipotenusa é A, ele está dizendo que é o quadrado da medida. Então A ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, quadrado B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ó, de novo, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Professor, para que danada eu vou usar isso na minha vida? Vamos pegar um exemplo bem prático aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Precisamos calcular o comprimento X de uma escada que está apoiada em uma parede conforme mostra a figura abaixo. Para isso, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Preste atenção.
Vamos usar um pensamento hipotético aqui, tá certo? Só para vocês entenderem. Vamos supor que tem um cidadão aqui do lado de cá. Ok? E aqui no meio passa um rio. E ele estava soltando uma pipa. Só para vocês imaginarem aqui meu pensamento. E ele estava soltando uma pipa. E essa pipa enganchou aqui em cima, nesse ponto. Ficou enganchado aqui. Ok? A pipa dele está enganchada aqui. E ele precisa de uma escada. Isso aqui, ó, é uma parede, tá vendo? Ó, uma parede, um poste. Vamos pensar que isso aqui fosse um poste, tá certo? Ou seja, a largura desse rio que passa aqui embaixo é o que? É 3,6 metros. E ele não sabe nadar. E a altura desse poste aqui é de 4,8 metros. Ele precisa de uma escada para colocar na beirada do rio e vá até a altura do poste. Ele quer saber uma escada de que tamanho ele precisa para poder fazer isso. Então, primeira coisa que a gente observa, esse desenho aqui, ó, é de um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo? Porque esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras me diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos olhar para a figura aqui. Nessa figura, quem é a hipotenusa? Preste atenção. Eu expliquei agora há pouco que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se o ângulo de 90 graus está aqui, o lado oposto a ela é esse aqui. Então a minha hipotenusa é quem? É x. Então vai ficar x ao quadrado. Porque é o que? Hipotenusa ao quadrado. Aí aqui agora, qualquer um dos lados, tanto faz esse ou esse. Vamos pegar esse aqui. O rio, que é um dos lados, é os catetos, é o que? É 3,6. E a altura do poste é 4,8. Então, a hipotenusa ao quadrado, então x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos pegar um cateto, que é o que? 4,8 ao quadrado. 4,8 ao quadrado. Mais o outro cateto, que é quem? 3,6 ao quadrado. Preste atenção, viu, gente? Que isso aqui vocês vão fazer muito agora no ensino médio. Então vamos ver. 4,8 ao quadrado é 4,8 vezes 4,8. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão encontrar 23,04. E 3,6 ao quadrado é 3,6 vezes 3,6. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão encontrar 12,96, ok? Então, x ao quadrado vai ser igual. Então, ó, somando 23,04 mais 12,96, vocês vão encontrar 36, ok? Nas aulas de equação do segundo grau, eu ensinei a vocês que para a gente tirar esse quadrado aqui, eu tenho que colocar dentro de uma raiz quadrada. Se aqui fosse 3, seria dentro de uma raiz cúbica. Se aqui fosse 4, seria dentro de uma raiz quarta. Mas como aqui é 2, será dentro de uma raiz quadrada. Só que eu tenho que colocar a raiz quadrada nos dois lados da igualdade. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 36, ok? Ok. O que é que acontece aqui? Quando o índice da raiz, que nesse caso é 2, raiz quadrada, o índice é 2. Vou até colocar aqui, mas não precisa, tá certo? Quando o índice da raiz é igual ao expoente,
o que é que acontece? Esse número sai da raiz, então vai ficar x. E aqui, quanto é a raiz quadrada de 36? Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, 36. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Presta atenção para você ver que isso aqui é prático. Para esse cidadãozinho aqui precisar colocar uma escada onde um rio tem 3,6 metros de largura e o poste tem 4,8 metros de altura, para ele colocar a escada aqui no o pezinho dela aqui e a ponta dela bater lá em cima e ele poder subir e tirar essa coruja daqui, ele vai precisar de uma escada de 6 metros. Ok? Então agora vocês viram uma forma prática de usar o teorema de Pitágoras. Então toda vez que eu estiver trabalhando com um triângulo retângulo, eu vou poder usar o teorema de Pitágoras, ok? Então vamos ver mais exemplos aqui, ó. Vamos ver, ó. Eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, ó, esse 15 é o que? É a minha hipotenusa. Por que que aqui é a hipotenusa? Porque é o ângulo oposto é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ó, se o ângulo de 90 graus está aqui, o lado oposto é esse. Então, esse aqui é a hipotenusa. Esse cara aqui é cateto. E esse cara aqui é cateto. Tá certo? Então, qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Presta atenção, por favor. Então, ó, vamos substituir agora. Quem é a minha hipotenusa? É quanto? É 15, ó. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Quem é a minha hipotenusa? É 15. Então vai ficar 15 ao quadrado. Isso tem que ser igual a um dos catetos. Vamos pegar isso aqui, ó. X ao quadrado. E o outro cateto ao quadrado. Que é o outro? É 12. 12 ao quadrado. Então, ó, hipotenusa ao quadrado, que é a hipotenusa? É 15. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é x, x ao quadrado, e o outro cateto é 12, 12 ao quadrado. Então, vamos fazer esses cálculos aqui, ó. 15 ao quadrado é 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar. Então, isso aqui vai dar 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. Isso aqui vai dar 225, ok? Então, ó, 15 ao quadrado é igual a 225 igual a x ao quadrado. 12 mais 12 vezes 12. Então, vamos fazer aqui, ó. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar. Então, isso aqui vai dar 4. 2 mais 2, 4, 1. Então, isso aqui dá 144. Vou pegar esse 44, porque não tem letra, e vou levar ele para o outro lado. Mudou de lado, mudou de sinal. Tá positivo, passa negativo. Então, isso aqui vai ficar 225 menos 144 igual a x ao quadrado. Agora vamos fazer esse cálculo. 225 menos 144. Beleza? 5 menos 4, 1. Esse aqui é menor do que o outro. Eu vou pegar um emprestado. Esse aqui passou a ser 12. 12 menos 4 dá 8. Ok? E 1 menos 1 dá 0. Então dá 81.
Então 225 menos 144 dá 81. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Vocês concordam que eu posso escrever isso assim, ó? X ao quadrado igual a 81. Mudei alguma coisa? Não. Só fiz girar, ok? Então, ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, eu vou colocar os dois lados da igualdade. Mas quando eu coloco esse lado aqui da igualdade, ele se transforma em x. E o outro vai ficar o quê? Raiz de 81. Só que raiz quadrada de 81 dá quanto? Dá 9. Por quê? Porque 9 vezes 9, 81. Então, ó, esse lado aqui é 9. X igual a 9. Ok? Então, ó, deixa eu fazer assim para não ter que apagar os cálculos. Vamos fazer aqui agora. De novo, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa quem é? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então a minha hipotenusa é 14. E os meus catetos são 5 raiz de 3 e x. Então vamos lá, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então isso aqui é o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então vamos lá, quem é minha hipotenusa? Então isso aqui vocês têm que observar. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então a minha hipotenusa é 14. Então isso aqui vai ficar 14 ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é x, então x ao quadrado. E o outro cateto é quem? 5 raiz de 3. Então 5 raiz de 3 ao quadrado. Então vamos lá. 14 ao quadrado. Então vou fazer 14 vezes 14. 14 ao quadrado é 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1 que foi daqui, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando agora eu tenho 6. 5 mais 4, 9. 1. Então 14 ao quadrado é igual a 196. Igual a x ao quadrado. Agora aqui, ó, gente, deixa eu fazer isso aqui para vocês entenderem, para quando aparecer outro tipo de coisa dessa vocês saberem fazer, ó. Por que eu coloquei em parênteses? Porque o 5 vai ser elevado ao quadrado e o raiz de 3 vai ser elevado ao quadrado. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 5 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. Então o que é que acontece aqui, ó? 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que dá o que? 25. E 3 a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que foi que eu falei a você, quando o índice, que no caso aqui é 2, é igual ao expoente, corta e o número sai de dentro da raiz. E 3 vezes 25 é igual a quanto? 75, ok? Então isso aqui, ó, é igual a 75. Por quê? Ó, 5 raiz de 3 ao quadrado. O 5 fica ao quadrado e o raiz de 3 fica ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. E aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, raiz quadrada, o índice da raiz é 2. E o expoente é 2. Quando o índice é igual ao expoente, corta e o número sai de dentro da raiz. Então 3 não é mais raiz de 3, é só 3. Saiu de dentro da raiz. E agora 3 vezes 25 dá igual a 75. Então 5 raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 75. Então agora eu vou pegar esse número e vou passar para o outro lado. Tá positivo, passa o que? Negativo. Então vai ficar 196 menos 75. Por quê? Porque de um lado da igualdade era mais, quando passa para o outro lado passa menos.
igual a x ao quadrado. Fazendo esse cálculo aqui, ó, 196 menos 75, nós vamos ter 6 menos 5, 1, 9 menos 7, 2, e aqui vai ficar 1, então 121. Então, ó, continuando aqui, gente, então vai ficar, ó, 196 menos 75 dá o que? 121 igual a x ao quadrado. Ó, gente, vocês concordam comigo que isso e aqui em cima é a mesma coisa que isso, ó. Eu só fiz girar, coloquei troquei de lado, coloquei esse aqui e esse aqui, só isso. Então a gente aprendeu agora que isso aqui é igual o que? X vai ser igual a raiz quadrada de 121. E se vocês forem calcular a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então encontramos o valor de x, ok? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o teorema de Pitágoras. Qualquer coisa, entre em contato comigo no grupo que eu tiro lá as dúvidas, tá certo? Fiquem com Deus, obrigado e até a próxima aula.